reuniões familiares. Pessoal, como de costume, todas as quartas-feiras a gente faz essa live aí com as famílias, né, para estar orientando a importância aí de conhecer e participar do grupo Amor Exigente, né, que é um programa de amor que foi criado, né, pessoal, com o objetivo de apoiar familiares aí de dependentes químicos, né, de álcool ou drogas, né. Lembrando, pessoal, que o dependente químico leva vários anos para adoecer, né. Ninguém se torna dependente químico de uma hora para outra. São anos e anos de uso até a pessoa se tornar um dependente químico e devido aos seus comportamentos, né, a maioria das vezes abusivos, né, sob o efeito de substância, ele acaba de certa forma criando uma outra doença na família que é chamada de codependência. Essa doença, pessoal, o dependente químico ele sofre de uma doença, não é um desvio de caráter moral. Ele sofre de uma doença que é um transtorno mental e comportamental devido ao uso e abuso de substância psicoativa. Qual que é o nome desse transtorno mental e comportamental, pessoal? Dependência química ou adicção. É o nome dado a essa doença. Então, o CID F19.5. Transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância psicoativa. É uma doença, considerada uma doença da Organização Mundial de Saúde, a OMS, há vários anos já. Né? Então, não é um problema de caráter, né, nem de desvio de personalidade. É um transtorno mental e comportamental ocasionado pelo uso e abuso de substância química, drogas lícitas e ilícitas, né, que alteram de alguma forma a mente ou o humor do dependente químico. Só para a família entender, pessoal, o processo de adoecimento do dependente químico. A pessoa usa a droga, né, muitas vezes por curiosidade ou influência de amigo, continua no uso, né, mas aí já não é mais curiosidade. Todo dependente químico, pessoal, continua e progride o uso, por quê? A doença tem três aspectos: progressiva, incurável e fatal. Progressiva como, pessoal? Ele conhece por curiosidade, com o tempo de uso, né, já não é mais a curiosidade, aí a doença já começa a afetar a parte mental, neurológica da pessoa, ocasionando o quê? Comportamentos disfuncionais. Comportamentos disfuncionais, perdas de identidade, e tudo isso a pessoa vai acumulando ali com o tempo e a doença vai progredindo. Aí a pessoa já não usa mais esporadicamente, não usa também só por diversão. Ela começa a usar por quê? Porque ela começa a entender que ela começa a criar inabilidade de lidar com sentimentos e emoções, né? A parte psicológica dela começa a ser afetada, ela começa a ter dificuldades no raciocínio e dificuldade de lidar com situações, principalmente emoções, sentimentos não resolvidos, frustrações, e tudo isso aí ela vê na droga o quê? Uma fuga, né? Para que ela possa lidar com esse sentimento que ela não quer entrar em contato. Então ela começa a fazer o uso para quê? Para amortecer a dor de lidar com esses sentimentos. E na maioria das vezes, pessoal, o dependente químico também tem dificuldade com o quê? Frustração. Tudo isso com anos e anos de uso, né? A pessoa não consegue, pessoal, interromper o uso sozinha, né? Então ela precisa fazer o quê? Às vezes ela consegue tratar um tratamento ambulatorial. Quando não dá certo o ambulatorial, ela vem para onde? Uma clínica de reabilitação, vocês estão passando aqui agora, onde inicia o processo do quê? De tratamento e de reabilitação do seu corpo físico e mental. O processo de tratamento, pessoal, ele é dividido em várias etapas: desintoxicação, conscientização da doença e o programa de prevenção de recaída, que são as ferramentas de manutenção da recuperação lá de fora. Lembrando, pessoal, que a recuperação ela consiste pela vida toda, ou seja, aqui é só o início. Então, por isso que a gente sempre fala e orienta, pessoal. Não só vocês, como os familiares, o quê? Respeitar o processo. Não tem como pular etapas, pessoal. Tratamento de dependência química é um processo, né? E esse processo aí tem que ser respeitado. Não adianta querer pular etapas, acelerar, tudo tem o seu tempo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aí, que é a OMS, são de 30 a 180 dias o período de desintoxicação. Ou seja, nesse período aí, pessoal, a substância química que você usava lá, psicoativa, seja ela álcool ou droga, nesses 180 dias ela ainda está na sua corrente sanguínea. Isso aí causa o quê? Pode ocasionar uma síndrome de abstinência aguda. Lembrando só que a
responsabilidade sua. A sua família vai te ajudar. Mas quem só muda quem quer. Só muda quem quer. Lá na literatura está escrito lá. A pessoa pode ser, né, amarrada, né, trancafiada, pode fazer tudo. Mas se ela não despertar num processo desse aqui, o real e sincero desejo de parar de usar, ela não vai parar. Ela pode ser trancafiada, amarrada, açoitada, tudo. Ela não para. Ela só vai parar quando ela se defrontar com um desses finais: prisões, instituições ou morte. Então, pessoal, como eu disse aqui, o comportamento fica disfuncional. Primeiro, ela já perde o comportamento da família e fica disfuncional. Outro, o comportamento da família também se torna viciante, pessoal. Ela fica viciada. Mas a família não fica viciada, ela nunca usou droga. Ela vai ficar viciada em droga. Ela fica viciada em quê? No familiar dela que está doente. Então, por isso que ela fica com uma ideia obsessiva de que ela tem que viver a vida da pessoa. Ela não vive mais a vida dela, esquece a vida dela. A maioria dos familiares, pessoal, de dependentes químicos, são pessoas o quê? Que acabam envelhecendo mais rápido, acumulando comorbidades, pressão alta, né? Devido ao quê, pessoal? Preocupação excessiva. Então, depressão são índices aí comprovados de familiares. Depressão, pressão alta, né? Várias doenças geradas por quê? Pelo emocional. Abalado devido aos comportamentos que vocês tiveram com a família. Outro traço que eu falei aqui, né? Ela se torna totalmente obsessiva no familiar. Ela acha que a vida dela é aquela pessoa. Pessoal, a família, como eu sempre falo aqui, a família é uma das instituições mais preciosas que existe no mundo, né? A família é o maior tesouro que a gente tem no mundo. Porém, quando a pessoa está no uso, ela perde a identidade, ela perde o quê? O senso de razão, o raciocínio crítico. Então ela nem está vendo se está fazendo mal, nem quer saber se está fazendo mal às vezes para a família, para o amigo, para o vizinho. Não, ela pensa o quê? Na substância. Então, pessoal, a família também se torna viciada no quê? No comportamento de vocês. Ela acha que com esse viciamento, com essa obsessão, ela vai conseguir te mudar. Mas ela não vai te mudar. O que vai mudar você, pessoal, é o quê? Pegar as ferramentas que vocês aprendem aqui na clínica, né? Pegar tudo isso que vocês aprendem aqui e tomar uma escolha. Uma escolha do quê, pessoal? De mudar de vida. Todo mundo aqui, a maioria aqui, pessoal, são pessoas, né, que já são adultas. Só que um traço da dependência química é o quê? Comportamento infantil. Ou, né, baixo amadurecimento. A pessoa com 40 anos ela tem uma mentalidade de 10. Então, pessoal, é preciso o quê? Além de aprender as ferramentas que a gente passa aqui sobre dependência química, terapia racional emotiva, terapia cognitivo comportamental, PNL, programa de prevenção à recaída. Dentro de tudo isso aí, pessoal, desse vasto campo de ferramentas, existe uma mais importante ainda, que é o quê? A tomada de decisão. A tomada de decisão e o quê, pessoal? Assumir a responsabilidade pela sua vida. Vai chegar uma hora, pessoal, que essa escolha tem que ser tomada. Enquanto você não ter a ciência de que o único responsável pelo fracasso ou sucesso da sua vida é você mesmo, não a sua família, você não vai mudar. Enquanto, pessoal, a família ficar passando a mão na cabeça e achar que ela está fazendo isso para te ajudar, ela não está te ajudando, está te atrapalhando. Quando a família solta, pessoal, na banguela, aí a pessoa ela fica sozinha, aí ela fala assim, não, agora tem que mudar, porque aí não tem mais ninguém para escorar. Então, pessoal, eu não estou falando dos familiares abandonar ninguém, mas é o que? Ser assertivo em algumas decisões e comportamentos. Mostrar para o dependente químico que a responsabilidade, a bola da responsabilidade foi jogada para ele. Agora, pessoal, que vocês têm todo esse conhecimento que tem aqui na clínica, quando você atravessar aquele portão ali e terminar o seu comportamento, a escolha é sua. Você escolhe. Ou uma nova maneira de viver, ou novamente o uso. Novamente o uso, na melhor das hipóteses, pode retornar para a clínica, se der tempo. Se não der tempo, aí tem outros finais aí. Prisões, instituições ou morte. A doença é o que, pessoal? Progressiva, incurável, de fins fatais. Continuando. Pessoas codependentes demandam garantias constantes, pois têm medo de serem diretas e honestas com tudo aquilo que as incomoda na relação. Eu acabei de falar isso aqui. A
pessoa não consegue ser direta e nem honesta no que envolve o quê? A relação familiar. Ela não consegue dizer não. Não, eu não aceito esse comportamento. Eu não aceito esse padrão de comportamento. Os familiares têm que aprender a falar não, pessoal. Porque às vezes eles falam sim demais, e isso aí vai o quê? Vai adoecendo mais eles e vai facilitando cada vez mais o uso do dependente químico. Então, pessoal, a codependência realmente é uma doença tão dolorosa como a dependência química. Tem gente que não acha isso, mas só a gente, pessoal, que lida com as famílias aí no dia a dia, sabe o quanto cada família está sofrendo. Mesmo sabendo que vocês estão num lugar protegido, sem o uso de droga, mas mesmo assim elas têm uma doença, são codependentes. E o que eu falei aqui na reunião passada? Um traço aí da codependência é o que? Mesmo quando você estava lá na rua ou na sua casa dando trabalho, beleza, saiu de lá, vem para cá, mesmo assim a família tem uma dependência emocional muito grande, mesmo assim ela ainda sente a sua falta. Às vezes ela sente a falta do sofrimento. Olha como é a doença da codependência. Ela sente falta às vezes do sofrimento, ela não consegue desgarrar e entender que você está aqui no processo de mudança. Então é isso aí, pessoal, a gente precisa realmente colocar na cabeça, ter a consciência de que essa doença, pessoal, hoje em dia, ela não mata só uma pessoa não. Muitas vezes ela mata a pessoa, destrói famílias, destrói sociedade, destrói várias coisas, né? Acaba com sonhos, acaba com filhos, né? Uma doença aí que realmente ela está cada vez se disseminando mais na sociedade e cada vez mais a gente vê em todos os lugares do mundo hoje tem droga, né? Uma coisa que foi criada para realmente destruir a pessoa e destrói. Mas infelizmente, pessoal, não destrói só você não. Se o dependente químico usasse, pessoal, e destruir só ele mesmo, ia ser uma perda muito grande. Mas aí a escolha foi dele, né? Ele destruir ele. Mas o porquê, pessoal, e a questão que é importante ressaltar aí, é que você não destrói só você. Você mata pouco a pouco quem está do seu lado. Sofrimento, depressão, solidão, depressão, né? Tristeza. Tudo isso aí, pessoal, é causado por uso de substância psicoativa, uso e abuso de droga, pessoal. Então, pessoal, estamos todos aqui com um só objetivo, que é nos recuperar. E essa recuperação é para a vida inteira. Mas vamos sair daqui, pessoal, com o princípio do quê? Família, pessoal. Deem valor na família. Porque a família é aquelas que nunca te abandonaram. Por causa das suas famílias, vocês estão aqui no dia de hoje. Então, por que não? Se você não tem a motivação de fazer por você, tá certo, a recuperação com os outros não funciona. Mas, uma motivação. Não vou me recuperar, porque um dia eu quero ver a minha mãe e o meu pai bem, eu quero ver a minha filha bem, eu quero estar em conjunto com a minha família, uma nova maneira de viver e mostrar que existe, sim, uma mudança. Mas, como eu disse, a doença não tem cura. Mas eu preciso trabalhar o quê? Na dependência química. É só o uso de droga? Não. Vou repetir de novo, igual eu falo nas reuniões aqui. Dependência química, pessoal, o final é o uso. Mas antes do uso vem uma série de comportamentos inadequados, defeitos de caráter, que a pessoa está aqui justamente para isso, trabalhar esses comportamentos inadequados, identificar esses defeitos de caráter, trabalhar eles e sair lá para fora e ter uma vida normal em sociedade, ser um membro produtivo da sociedade, ser um membro produtivo da sua família, né, e ajudar. Dá uma ajuda para a família e dá uma ajuda para vocês. Beleza, pessoal? É isso aí no dia de hoje. Obrigado a todos aí. Tamo junto.